Um aplauso sumarento de água. Bom dia e bem-vindo à praça. A água realmente é importantíssima. 2/3 do nosso organismo, do nosso corpo, são constituídos por água. Logo aí conseguimos perceber que ela é vital para nós. Sim, a água é o principal constituinte do corpo humano. Faz parte e integra praticamente todos aquilo que são os nossos tecidos. É a principal componente do sangue, da linfa. Tem também repercussão num tecido onde as pessoas às vezes não imaginam que ele esteja, que é no osso. Ou seja, sem água, efetivamente, a existência da vida é complicado. Claro. Os benefícios são imensos de consumir água, não é? E até há várias teorias de quantidade de água que devemos ingerir diariamente. Nós preparamos uma série de perguntas para as quais vamos pedir a colaboração do nosso público e logo aí avaliamos e fazemos uma espécie de quiz, de questionário, sobre algumas verdades e mitos sobre a água. Pode ser? Vamos isso. Lançamos então a primeira questão, aí vem ela, aqui para o nosso ecrã. Consumo de água, mitos e verdades. Aqui está o nosso título de hoje. Quase que merecia um jingle. Mitos e verdades. Para. Qualquer dia temos um jingle em condições. Só devo beber água se tiver sede. Querido público, acham verdade ou mentira? Ora, a maior parte acha mentira. Portanto, que devem beber água mesmo sem sede. Sim. O que me diz, Nuno? A maior parte está correto. Ou seja, efetivamente, se nós vamos beber água apenas quando sentirmos sede, já estaremos em processo de desidratação. Ou seja, e há um número engraçado que diz que se estivermos em 24 horas, por exemplo, nós não repusermos 1% da água, já estaremos em processo de cansaço, quebra física, ou seja... São esses os sintomas, não é? Portanto, exato. Se nos sentirmos com fadiga, cansados, pode ser um sinal de desidratação, não é? Sim, e depois também há outros fatores, por exemplo, e até por causa do idoso, por exemplo, a sensação de sede está diminuída, nas crianças é um mecanismo que ainda não está completamente regulado e por isso também há populações e há partes da população em que se essa ingestão não for mesmo voluntária, nunca, se guiarem só pela sede, nunca chegarão às quantidades estar mais mesmo atentos recomendadas. então a essas duas faixas etárias. Passamos à segunda questão, à segunda verdade ou mito, vamos já perceber. Alimentos com muita água substituem o consumo da mesma. O que é que acha, caríssimo público? Também acha que isto é um mito e não uma verdade? Também não está-se a portar muito bem o nosso público, não é? Muito bem informado. Eles aqui na praça aprendem imenso. É verdade. É bom aprendemos sinal. todos. É bom sinal. Não, efetivamente, a alimentação é importante para adquirirmos alguma água. E isso é um dos fatores que pode levar a que algumas pessoas precisem mais ou menos do que outras. Mas não podemos nunca retirar toda a água só da alimentação. É muito difícil isso acontecer, mesmo quem coma muitos legumes, mesmo quem coma muitas frutas. Da sopa, por exemplo. É muito difícil. Mais uma vez, há especificidades. Por exemplo, um bebê que esteja a amamentar, não há necessidade nenhuma de beber água. Mas essa é uma especificidade, não é a regra. Claro, não é a regra. Passamos à terceira questão. E percebemos já se será mito ou verdade. Beber água às refeições engorda? Já ouvi isto tantas vezes. Eu só de beber água engordo, só de respirar. E então, a maior parte também acha que é um mito. Mais uma vez, a maior parte está certa. Está certa. Porquê? Porque a água é o único alimento que não tem calorias. Ou seja, por isso não engorda nem à refeição, nem fora da refeição, não há. Mas aconselho a beber dentro das refeições ou fora a água? Aconselho a beber maioritariamente fora, o que não quer dizer que a pessoa não possa beber dentro. Há até alguns estudos, por exemplo, que relacionam a ingestão até numa quantidade de água na ordem, por exemplo, de quase meio litro, imediatamente antes da refeição e com resultados até em perda de peso, por exemplo. E é por isso que quem quer perder peso, esta será uma das ajudas também na água. E preferir a água para acompanhar a refeição também, não é? Sim. Mesmo na perda de peso. Sim, isso aí, porque é o único que não tem calorias, é a única que nesse aspecto pode se beber de uma forma livre, sem qualquer tipo de restrição nem cuidado. Claro. Penso que temos mais questões então relacionadas com a água. A água com gás descalcifica os ossos. O que é que vocês acham? Aqui já percebi que estão mais divididos em relação à opiniões. Estão mesmo muito divididos. Será que isto é verdade ou será um mito? É também um mito. Ou seja, não há
nada de rigor científico que relacione diretamente esse aspecto. Nós temos até mesmo, por exemplo, na Europa, muito mais na Europa Oriental, a água quase diária é água com gás, água gasificada ou uma forma artificial ou natural. Não, por isso Mas deve-se preferir a gasificada natural, não é? Sim, é melhor até... É menos gasificada e é de uma forma natural, não é? E até porque às vezes é mais fácil também controlar uma quantidade de sódio da água. Mas ela pode trazer alguns dissabores à nossa vida ou não? Não, só se forem quantidades grandes e é muito mais a nível de desconforto gastrointestinal. Vamos ter muito mais fermentação, mais gás, mais flatulência e mais desconforto. E, portanto, é um mito que a água com gás descalcifica. Para já, em termos ossos. científicos, não há nada que relacione com rigor. Muito bem, vamos à próxima então. As águas com sabor são saudáveis. Há aqui adeptos de águas com sabor, o que é que vocês acham? E acham saudáveis ou não? Mais uma vez, as opiniões dividem-se bastante. Sim. São saudáveis as águas com sabor? Aqui há que diferenciar duas coisas. Aquilo que se possam chamar águas aromatizadas, em que eu posso aromatizar uma água em casa com limão, com canela, em que não estou novamente a acrescentar calorias praticamente a este líquido, ou então águas com sabores que já vêm garrafadas, em que geralmente aquilo já vai ter sempre extratos de fruta. Pode ter outras coisas, mas mesmo que só tenha extratos de fruta, já vai ter hidratos de carbono. Já tem hidratos de carbono, e às vezes as pessoas podem não ter essa ideia, mas às vezes numa água com um sabor, seja ele o sabor qual for, num copo de água já estamos a ingerir, em termos de calorias, o equivalente a, por exemplo, um iogurte magro. Ou seja, há que ter isso em conta. E então acaba por ser um bocadinho isto, quer dizer, mas vem referido na rotulagem? Isso aparece lá. Se a pessoa vir a composição nutricional, a nível de hidratos de carbono já aparece lá essa fração e na lista de ingredientes, no mínimo, estará lá o extrato de fruta que é adicionado. Claro, pronto. São muito adeptos de águas com sabor, daquelas que já se compram com sabor, nada como estar atento ao rótulo, à rotulagem e ver a composição. Escolham aquelas que têm menos hidratos de carbono. Ou aí até mesmo a questão do aromatizar em casa, porque há muita gente também que não gosta do sabor da água e a questão da aromatização pode ser útil para promover a ingestão. Por exemplo, o limão, pelos vistos, não é? Limão, por exemplo, gengibre pepino, é ótimo, não é? Podemos usar qualquer uma desses alimentos. Isso é importante. Penso que temos mais. Não posso beber água depois de comer pêssegos. Já tinham ouvido esta? Ou melão também é comum ouvir-se. E mais uma vez as opiniões estão realmente divididas. O que é verdade daqui, doutor? Lá está, voltando à parte científica, não há nada com rigor que nós possamos relacionar. Ou seja, não há nada que diga a água depois do pêssego ou do melão. Porquê é que os antigos dizem isto? Não, ou seja, o que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer nós estamos a falar de alimentos que, por exemplo, na composição deles já têm no mínimo 80% de água. Ou seja, e se eu, por exemplo, faço a ingestão de um alimento, ou 2 peças de fruta, ou 3, e se vou beber um copo de água, aí pode haver aqui uma tolerância no momento à ingestão de líquidos que se calhar pode ficar acima daquilo que é o suportado pelo organismo e a pessoa sentir aquele mal-estar. Mas não há nada que nos diga, seja numa componente bioquímica, seja numa relação científica, que relacione estas duas coisas. Muito bem. Enquanto nos dirigimos aqui para o carrinho, porque trouxe uma série de alimentos que nos ajudam a perceber onde é que há composição de água, só mesmo para terminar, outra questão, beber água morna alivia a indisposição? O que vocês acham? Quando estão mal dispostos, se beberem água morna, sentem-se melhor? Sim. A maioria diz que sim. Isto tem algum fundo de verdade? Pode ter, porquê? Porque a água morna acaba por aumentar a motilidade intestinal, ou seja, faz com que o intestino trabalhe de uma forma mais regular. E daí no processo digestivo vai ajudar e tem essa utilidade. Muito bem. Então o que é que podemos falar destes alimentos? Não, destes alimentos, ou seja, nós estamos aqui a falar que, tal como, e até como falamos há pouco, muita água nós ingerimos na alimentação. Aquilo que se estima é que 80% vem de líquidos que nós bebemos diariamente e 20% vem de alimentos. Estes alimentos que temos aqui são alimentos, mais ou menos são alimentos da época, a abóbora, por exemplo, ou a laranja, e são alimentos, neste grupo, qualquer um deles tem mais de 85% de água. Ou seja, qualquer um deles vai contribuir de uma forma muito significativa para a nossa ingestão de água diária. E que devemos, sem dúvida, promover estas tais diferenças em que quem faz uma alimentação mais rica em fruta, que mais rica em legumes, poderá ter uma necessidade menor de ingestão de líquidos, ou seja, a responsabilidade de líquidos é menor. De água ou de líquidos, que disse muito Exatamente. bem. E então já temos aqui outro exemplo. Por exemplo,
Quem não aprecia muito o sabor da água pode ingerir umas infusões, um chá. Sim. Não é? E por isso estes exemplos são ótimos. A questão da água aromatizada, seja com limão ou com outros alimentos. O chá é outra ótima forma, ou tisanas para ingerir água. A água que até pode ser fresca, que por exemplo no verão pode até ser muito importante para regular a temperatura do corpo e em desporto isso é muito útil também. Depois temos águas que com alguns sabores podem também ser incluídas desde que a pessoa esteja ciente de que está aqui a ingerir já algumas calorias, desde que estas calorias já sejam também contabilizadas no seu dia alimentar. Claro, claro que sim. Bom, Dr. Nuno, muito obrigada, a sua explicação foi fundamental. E realmente eu tinha aqui um esquema, nós já terminamos o nosso tempo, mas que nos diz justamente a importância da água para os nossos órgãos. Se nós adentrarmos algumas destas percentagens, não sei se o quer fazer por mim, por exemplo, Sim. no sangue 81%. Perto de 80% do sangue é água, na pele são 64% e por isso também é um fator muito importante, até mesmo para quem quer parecer sempre um pouco mais jovem, a questão músculos, da pele por exemplo, é fundamental. Na pele. Músculos também é fundamental, quando se sentem com os músculos cansados, 75% são água, cérebro, coração, pulmões, fígado, rins, as juntas, as próprias juntas e os nossos ossos. Por isso, por favor, bebam água para bem da vossa saúde. Muito obrigada, Dr. Nuno. Várias efemérides hoje, mas também é dia de termos o nosso top. Dia hoje, top nacional, a outro dia.